Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Isso aí, pessoal! Começando mais um Ico Thomas Show, aqui direto da Vivar. E o meu entrevistado de hoje é um rapaz, um amigo, que tem uma história muito bonita e o projeto que ele faz. Eu fui assistir esses dias o espetáculo, me emocionei muito. Aqui do meu lado, Maurício Reck, que é criador do projeto infantil Maurício e os Imaginários. Tudo bem, Maurício? Como é que tá? Tudo bem, Ico. Muito prazer estar aqui contigo. Agradeço o convite. Um salve aí para a tua audiência e que a gente consiga se divertir aqui durante esse momento tão especial. Ô Maurício, conta pra gente o que é o projeto. Eu já conheço, mas a audiência que ainda não conhece. E que história linda, né? Conta um pouquinho pra gente. O projeto Maurício Imaginários surgiu de uma ressignificação na minha vida profissional, né? Mas assim, especificamente sobre o projeto, a minha ideia foi criar um projeto musical quando meus filhos eram pequenos, porque eu, enquanto músico, né, sou de uma família de músicos e de artistas, eu achava que estava faltando algo no conteúdo das músicas e no estilo musical. E aí eu acabei criando um projeto que era para ser musical, só que esse projeto virou transmídia, um projeto que passou a transitar com personagens, animações e literatura. A gente conseguiu inserir a literatura e transformou um conteúdo que era para ser lúdico apenas em lúdico educacional. E hoje o projeto está nas principais escolas aí de Porto Alegre e algumas já no interior do estado também. É muito legal, as letras ensina as crianças da importância de lavar as mãozinhas, né? Eles se divertindo, jogando bola, aí volta todo sujo para casa, aí não quer tomar banho. Aí... Cara, é muito educativo. Olha, sensacional, eu me emocionei quando fui assistir o projeto. A gente vai falar ao longo do programa mais sobre isso. Mas eu queria que tu contasse para nossa audiência um pouquinho da tua história. Tu tinha uma vida totalmente diferente e tu fez uma mudança drástica. Me conta um pouquinho da tua história, Maurício. É incrível. Ico, todas as histórias de vida são incríveis, né? Viver é algo incrível, mas a minha história ela tem uma peculiaridade que eu fiz uma transição que eu jamais esperei que eu ia fazer, uma ressignificação que foi transformar uma carreira de executivo internacional numa carreira de artista, né? Eu cresci numa família de artistas, como eu havia falado. O meu pai é músico da OSPA, hoje ele é o músico mais antigo da OSPA. Em 2023 ele completa 50 anos de OSPA. Como é o nome dele? Mauro Reck. Aí, ó. Um beijo, pai. E o meu irmão mais velho era um cara que gostava muito de rock, de música pop, então eu cresci na música e cresci compondo também. O meu avô era maestro e era compositor, então eu acho que eu herdei um pouco de cada um deles. A música no sangue desde pequeno. Desde pequeno, eu tenho fotos, assim, eu com menos de um ano com um violão e com 5, 6 anos fazendo audições para público, tocando violino, né? Eu toquei violino dos 4, 5 anos até os 14. Mas eu tinha essa veia artística, mas ao mesmo tempo eu também cresci numa família que falava muito na busca de pai músico, mãe dona de casa, de dificuldades de dinheiro, e cresci acreditando que eu tinha que ganhar dinheiro, que isso me traria felicidade, solucionaria a minha vida. Fiz a faculdade de Direito, morei um tempo fora, né? Morei nos Estados Unidos fazendo valet parking, entregando pizza, abri o meu escritório, logo que a gente abriu o escritório, nós criamos um projeto ligado à parte do direito, ao direito de imagem de jogadores de futebol. Sim. E acabou que eu trabalhei com jogadores de futebol, trabalhei com o Tite, trabalhei com o Mauro Galvão, com Paulo Nunes, com vários caras importantes. E isso me abriu muitas portas. Depois de advogado eu passei a ser agente de jogadores de futebol e depois, na minha última fase de futebol, fui executivo de clubes de futebol. Eu morei 5 anos em Belo Horizonte. Durante esse período eu era o executivo internacional de um clube de futebol de formação. E nesse período eu fui 45 vezes para a Europa, todas elas a trabalho. Nunca comprei uma passagem para ir passear na Europa, foram todas viagens a trabalho, fazendo negócios ligados ao futebol. E voltei para o Sul quando eu tive 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, a Duda e o João. E em 2000
2012, quando eu voltei, eu assumi como executivo de clube profissional aqui do Rio Grande do Sul. Mas, ao longo desse tempo, eu fui fazendo algumas reflexões de que eu vi que era muito infeliz fazendo isso. Mas o dinheiro que tu queria já estava lá, né? Mas daí então tu não era tão feliz. Consegui ganhar algum dinheiro, fiz viagens, conheci lugares, conheci pessoas, fiz passeios maravilhosos, fiz festas, fui em restaurantes, fiz tudo aquilo que era um sonho para mim, eu conquistei. E ao mesmo tempo, depois de conquistar, eu sentia um grande vazio. Queria mais, né? Queria paz interior. O que estava faltando era eu olhar para o lado de dentro. Eu olhei muito todo esse tempo para o lado de fora. Mas demorou, né, esse período para eu entender que era isso que estava faltando. E aí, em 2014, completou 20 anos da formatura da minha escola. E a gente marcou uma festa. E aí a pessoa que estava organizando a festa era uma paixão platônica minha de colégio, que era uma grande amiga de colégio. E a gente se reencontrou e os dois já não eram mais casados, eu tinha 2 filhos, ela um filho, e a gente ficou, como se diria na época lá, né, quando a gente era adolescente. E a gente começou a se relacionar, e aí um dia ela perguntou assim, eu trabalhava com futebol ainda, era executivo de um clube aqui do Rio Grande do Sul, ela me perguntou se eu era feliz com o que eu fazia, porque ela percebia que eu saía para trabalhar sem muito ânimo e voltava extremamente irritado, de mau humor. E eu assumi então que eu não era feliz. Resumindo, Ica, essa história daria uma entrevista só sobre essa história. Mas é incrível essa história, cara. Conta que eu tô adorando. Ela me perguntou isso e eu consegui assumir que eu não era feliz. E ela perguntou, mas então por que tu faz isso se tu não é feliz? E a gente não faz essa pergunta, né? A gente não é ensinado o porquê que eu vou fazer as coisas, né? Por que eu vou trabalhar com isso? Por que eu vou dedicar minha vida, meu tempo? A gente normalmente cria objetivos, né? Que é o que eu vou fazer, mas a razão disso, qual o propósito daquilo, não tinha realmente. E eu descobri que eu tinha muito medo de, mesmo infeliz, deixar aquilo, né? Porque o que a minha família ia pensar, os meus amigos que me procuravam muito para saber as histórias, né, do futebol, que tem um glamour todo por trás. E ela falou assim, olha, se é só o medo, então tu me dá a mão que eu tô contigo. Bah, cara, chega a arrepiar isso aí, coisa linda eu isso. aceitei a mão dela e ali, depois de algumas semanas, eu repensei o que eu poderia fazer, não descobri, mas eu decidi que aquilo não ia mais fazer. E no dia 16 de dezembro de 2014, eu encerrei a minha jornada no mundo do futebol. Pedi demissão do clube que eu trabalhava. E foi ser artista? Fui ser artista. Demorei 4 meses para descobrir o que eu ia fazer, mas eu descobri que eu ia fazer algo que eu amasse, que não seria por dinheiro, e que fazendo aquilo que eu amasse, eu teria que estar uma forma de me remunerar, transformar aquilo num negócio, que eu queria estar perto dos meus filhos, porque afinal eu estava sempre viajando naquele trabalho, e que ao contrário daquele tempo que eu busquei apenas ganhar dinheiro para mim e para quem estava próximo de mim, que eu pudesse construir de alguma forma um mundo melhor e deixar algum legado com o trabalho que eu fosse fazer. E esse trabalho foi o Maurício e os Imaginários. Cara, mas é tua esposa hoje. A Carolina, a partir dali, a gente noivou, nos casamos 6 meses depois e somos uma família moderna, eu tenho 2 filhos com 2 mães diferentes, ela tem um filho, mas nós somos uma grande família e que essa família são alguns dos personagens do Maurício e os Imaginários. Não, e a tua esposa, né, voltando nesse assunto que eu achei muito legal, ela foi fundamental nessa tua transição. Um anjo na tua vida. Vamos dizer o nome dela de novo, cara. A gente tem que falar o nome dela. A Carolina, eu não vou falar todo o nome dela porque ela não gosta. Carolina, parabéns. É uma pessoa extremamente reservada e apesar de ser muito requisitada na profissão dela para questões de imprensa, ela sempre tenta dar espaço para outras pessoas. E ela realmente foi uma luz na minha vida, claro, que acolheu e que me deu a coragem. Então, se dessa história, se eu pudesse passar uma mensagem para ti ou para as pessoas que estão vendo, é ficar próximo de pessoas que te apoiam e que não querem te transformar no que elas querem, mas querem te aceitar como tu é e te apoiar para que tu seja e tenha força naquilo que tu quer ser. Sensacional, eu falei no início do programa, né? O Maurício é meu amigo há bastante tempo e a gente tomando café esses dias, ele estava contando um pouco mais da história dele, assim como vai contar para vocês hoje. E é incrível, o cara era empresário do mundo do futebol, né? Não estava feliz, largou tudo, foi fazer esse projeto infantil maravilhoso aqui, ó, que vamos falar no segundo bloco. Então, cara, parabéns pela tua história. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, mas não sai daqui, tá? No segundo bloco a gente
Tem mais Maurício Reck aqui falando sobre o projeto infantil Maurício e os Imaginários. Já voltamos. Estamos de volta com o Iku Thomas Show, hoje gravando aqui direto da Vivar Sleep Center, em Porto Alegre, amigos. E recebendo meu amigo que admiro muito aqui, o Maurício Reck, que é o fundador do projeto infantil Maurício e os Imaginários. No primeiro bloco falamos, né? O Maurício era ligado ao futebol, viajava o mundo inteiro, não estava tão feliz com aquilo e largou tudo, podemos dizer assim, para se tornar artista, que é o que ele sempre foi, de família de músicos, família de artistas. Eu acho isso muito legal. Maurício, a tua história é fora da curva, tá? Fora da curva a tua história. E tu é um cara muito legal. A gente nota que tu deve ser um bom marido, um bom pai, porque tu é um bom amigo, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente, um pouquinho do projeto Maurício e os Imaginários, que eu assisti e fiquei encantado. E tem um trabalho social e educativo maravilhoso, porque muitas crianças que vão assistir o projeto Maurício e os Imaginários são as crianças que talvez nunca tinham entrado num teatro antes e não sei se entrarão de novo. E o Maurício faz esse projeto, né? Chega um ônibus de escolas assim públicas para assistir o projeto dele. Queria que tu contasse um pouco mais então, Maurício. Parabéns. Ico, obrigado pelo teu carinho mais uma vez. Esse projeto ele surgiu, né, como uma ressignificação, um reinício daquela minha história pessoal. Então, os personagens do projeto, né, começando assim pela parte estética e pelo conteúdo. O menino do projeto, o primeiro menino, se chama Maurício, porque eu entendi que talvez a principal fase, momento da minha vida e da vida do ser humano seja a infância, ali onde a gente constrói sonhos, onde a gente tem a imaginação, onde são construídos valores. Pureza, tem a pureza ali, né? Pureza, sinceridade, a própria parte neurológica, que é uma outra parte da minha vida que eu comecei a estudar, né? Fazendo um parênteses assim, desde que eu larguei o futebol e iniciei o Maurício dos Imaginários, eu fiz um mestrado em Psicologia e Saúde, fiz uma certificação em Harvard em Ética, fiz uma certificação em Yale em Psicologia Positiva, uma certificação internacional como educador parental, tudo isso para me qualificar enquanto ser humano e para qualificar meus conteúdos. E hoje eu sou aluno de Psicologia, de novo, estou na minha segunda graduação e também estou negociando o meu doutorado na área da saúde mental. E isso tudo para tentar, além de me tornar um ser humano melhor, entender melhor as outras pessoas e, de alguma forma, ajudar de maneira lúdica. Então, os personagens, desde o início, tiveram um contexto não só infantil, mas um contexto familiar. O menino é o Maurício, então todo dia eu olho para ele e lembro, né, de manter a minha alma de criança acesa. A menina é a Carol, que é o apelido da minha esposa. 3 dos personagens são os apelidos dos filhos, né, o Johnny, o Beto e a Duda. Nós temos um menino negro que representa algo muito importante dentro da inserção social, que é um menino super inteligente na nossa história. Temos uma menina cadeirante que representa uma superação e ela é uma menina super desafiadora e não se dá por vencida. Temos uma personagem verde, que são os imaginários, né? Ela é verde, o nome dela é branca, então também trabalhamos as diferenças. O O, que é um olho arregalado, que ele sempre vê uma oportunidade em tudo. Então o nome dele é O porque ele é arregala e fala ó, que é uma questão bem lúdica, assim, pensando nas crianças. E os conteúdos trabalham questões de sustentabilidade, questões ligadas à parte socioemocional. Inclusão, higiene, saúde. Tem uma história muito legal sobre a parte de saúde que eu vou falar aqui rapidamente, que a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul conheceu o nosso projeto. Uhum. Então o projeto, ele começou com música, ele se transformou nesses personagens e a gente terminou fazendo uma animação das músicas e, por fim, um livro que se integra com as músicas. Então, os personagens, dentro desse contexto, quando tu pega o livro e tu lê uma história, por exemplo, do Meu Pé Não Tem Chulé, que fala sobre higiene, lá no final tem um QR Code, esse QR Code manda para uma animação musical e aí tu assiste a animação musical. Mas cada animação musical e cada música, né, tem um ritmo diferente. Então eu tenho uma valsa, eu tenho um rock, eu tenho um reggae, eu tenho um shot, tenho um rock gaúcho, que são formas de a gente tentar fazer uma música que agrade os pais também, agrade a todos. Enfim, são muitos ritmos diferentes que era algo que eu queria construir, né? Então é uma música que não é para crianças. Se tu parar e escutar, ela foi feita musicalmente para os adultos e as letras para as crianças, mas que
tem algo por trás da letra. Sabe a Disney que tu vai assistir o filme com a criança e tem coisa que só o adulto entende? Eu busquei isso também nas letras das músicas. E é algo que para mim é apaixonante porque eu consegui resgatar o meu lado musical e trabalhar com um público que eu amo, né? Eu sempre amei família, eu sempre quis ter família, né? Eu segui um caminho que a família não nasceu dentro do formato tradicional, mas que ao mesmo tempo assim, eu não substituiria, não trocaria, não voltaria nada atrás por esse anjo que surgiu na minha vida, que é minha esposa, e esses filhos maravilhosos que eu tenho. E essa criança que existe dentro de ti está sempre viva com esse projeto, isso é muito legal. O personagem, eu falo até no show assim para as crianças, o personagem criança com o meu nome, porque podia ser um nome de marketing, é para que eu olhe para ele e eu lembre disso. Eu tenho que lembrar assim, olha cara, alimenta a tua alma de criança. Não é ser infantil, é alimentar os sonhos, alimentar questões de lealdade, de seriedade, de respeito, de valores, que é o que a gente aprende na infância, né? Então, de buscar isso, e o legal é que eu comecei esse projeto em escolas privadas. Eu comecei esse projeto numa escola onde eu e a minha esposa estudamos, para validar. E a partir dali foram indicações, hoje os livros são adotados nas principais escolas privadas de Porto Alegre. E depois de 3 anos, eu resolvi fazer essas ações sociais dentro de pequenas associações, de pequenas ONGs, né, nos morros de Porto Alegre, nas comunidades, até que veio a pandemia e eu fiquei sem trabalhar aquele período da pandemia, porque eu sou terceirizado, eu não podia entrar em escolas. Durante a pandemia eu fiz o mestrado, fiz algumas outras músicas, e quando a gente teve esse final da pandemia, surgiu o convite de fazer o maior evento social que eu já fiz, que foram espetáculos no Araújo Viana. Então eu fiz em 2022, em razão dos 250 anos de Porto Alegre, 4 espetáculos no Araújo Viana, 2 deles pela Prefeitura de Porto Alegre, 2 deles pela Lei de Incentivo, que a gente alcançou quase 7 mil crianças, 100% delas da rede pública. E quando o objetivo foi criar assim, tu vai dentro das escolas, né, faz os teus pocket shows, pequenos shows, e esse grande espetáculo que eu escutei de várias pessoas, assim, que é um espetáculo único enquanto espetáculo infantil, porque é um espetáculo com banda ao vivo, tem um telão de LED de 8x4, as imagens 3D, tudo sincronizado, é um show extremamente profissional, né? E a gente levou só para crianças em situação de vulnerabilidade. Porque a ideia, Ico, era não dar o show para elas, era dar experiência para elas, era dar o meu carinho para elas, era dar a nossa alegria, era dar a nossa energia para elas terem aquilo como um momento marcante. Porque eu tenho certeza que, infelizmente, muitas delas talvez nunca mais vão num lugar desses. Nunca mais vão assistir um show desses. E que aquilo marcasse de alguma forma positiva. E se dessas 7 mil, uma tivesse sido marcada e transforme a vida dela, para nós tá legal. Não, é incrível o projeto, é inclusivo, é educacional, é lindo, é muito bonito. E tem muitas empresas que te apoiam, porque também não é barato fazer um show desse, não é barato fazer livros dessa qualidade, tá? Muitas empresas te apoiam, ou os empresários que estão nos assistindo aqui. Eu li aqui no livro que a Romena, do querido André, tá patrocinando. O André é um cara que tem um coração muito bom e investe nas coisas. Então, parabéns, André da Romena, por investir nesse projeto. Mas tem outras empresas, como é que é? Quem quiser te encontrar para ajudar também a esse projeto ir para frente e acontecer? Ico, isso é fundamental, assim, porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu comecei esse projeto com a Carolina, idealizando ele, investindo nele, nas animações, nas músicas, nas gravações. Tem um aplicativo infantil, 100% do investimento foi investimento nosso. Para esse grande espetáculo, que é um custo bem alto para a gente poder fazer, e principalmente não tendo bilheteria, a gente não tem retorno, a gente tem que remunerar bem todas as pessoas que trabalham, né, em torno de 60 pessoas envolvidas nesse trabalho. O projeto é incrível. E a gente fez 2 shows em cada dia para tentar minimizar o custo. Então, como não tinha bilheteria, precisava ser com investimento. E eu não, infelizmente, eu não tenho essa condição de poder dar isso, porque hoje esse é o meu trabalho, eu tenho que me remunerar em cima disso. Então, eu consegui buscar o apoio, o patrocínio exclusivo do André, das Massas Romena. André, um grande abraço aqui, a gratidão sempre aí pelo teu trabalho, pelo teu apoio. Consegui buscar com ele, cara, ele se encantou pelo projeto. Ele falou, quantas crianças vão ser? Para aquele show seriam 3 mil. Todas as crianças em situação de vulnerabilidade, qual que é o valor? Eu falei, X. Ele pensou, sem mentira, assim, pensou uns 3 segundos.
Tá, nós vamos patrocinar. Sensacional, cara, sensacional. E assim, Parabéns. e graças àquilo ali, houve uma transformação do projeto, porque a gente consegue levar a experiência diferente para um grande público. Eu amo ir em escolas, atender 20 crianças, 30 crianças, ir num aniversário, que às vezes eu sou contratado, né, para aniversários de casas de festas, é uma remuneração legal, mas esse projeto, quando a gente consegue impactar, porque daí ele não é só educacional, ele não é só cultural, ele é social. E eu acredito muito no pensamento sistêmico de a gente agregar, né, situações, vamos agregar a Secretaria de Cultura, de Educação, a de Desenvolvimento Social, e o projeto faz isso. Então fica aqui aproveitando, né, Claro. deixa o convite para os empresários que quiserem apoiar, quiserem conhecer o projeto, quiserem receber os livros, para fazer contato por meio do Instagram. Tá passando aqui o Instagram, pode dizer aí. Maurício e os Imaginários. Eu quero conhecer essas animações que vocês falaram. Tem no YouTube, Maurício e os Imaginários. Mas o currículo desse cara aí que falou essas histórias todas, tá lá, entra no site, Maurício e os Imaginários. Tem lá meu currículo Lattes, tem um da Carolina, os livros são escritos por mim e por ela. Né? A Carolina, ela é neuroendocrinologista, chefe do serviço de endocrinologia da Santa Casa, então a área da saúde é muito forte, mas eu ia te contar aquela hora sobre uma parte da área da saúde, Sim. Que é a Sociedade de Pediatria nos procurou, porque viu que a gente misturava tecnologia, literatura e música. E a gente fez um projeto para a Sociedade de Pediatria chamado O Escudo da Proteção, que é um livro que fala sobre perder o medo da vacina para as crianças pequenas, e tem uma música e uma animação chamadas O Escudo da Proteção, que é mostrando como é que é essa evolução. É como se fosse um game. A criança que toma vacina evolui de fase no jogo da vida. Sensacional, pessoal. Esse meu amigo aqui, talentoso, Maurício Reck, que é o criador do projeto Maurício e os Imaginários, um projeto infantil lindo. Ele se apresenta, leva muitas crianças carentes realmente, de escolas públicas, a ir para o teatro, a aprender as músicas educativas, ensinam aí a lavar as mãos, né? Até brinca uma música do chulé, né? Que a pessoa tem que se lavar, né? Depois de jogar bola, tomar banho. Então é tudo muito interessante, muito interessante. Eu quero agradecer demais a tua participação aqui e novamente falar com você, empresário, né? Seguindo aí o exemplo da Massas Romena, né? Estar junto com ele nesse projeto. É um projeto educacional e um país só se faz com educação. E é isso que tu está fazendo. Muito obrigado, viu? Estamos encerrando o programa. Considerações finais, mas obrigado por ter vindo, tá? Eu que te agradeço, Ico. Aquele show que tu foi nesse ano, em 2023, no Teatro do SESI, nós atingimos 1.260 crianças. Isso. Então foi um outro, né, nível que chegou. E talvez para encerrar, assim, eu vou falar um verso de uma das músicas. Isso! Que é uma música que eu fiz, o refrão, esse verso que eu vou falar, eu falava para meus filhos, quando eles eram pequenininhos, que eu fazia eles dormir cantando esse verso, e esse verso eu transformei ele numa música, que fala assim, a verdade é o amor, a paz e a esperança, que me fizeram compor e deixar essa lembrança. Eu só peço, por favor, com a fé de quem não cansa, que protejam nessa vida minha alma de criança. Sensacional, sensacional. Maurício, obrigado, viu? Obrigado. Volte sempre aqui, o programa está com as portas abertas para ti. Parabéns pelo teu projeto. Manda um abraço para tua família, para tua esposa, todo mundo, tá? Obrigado, Ico, pela oportunidade aí e muita saúde para todos. Isso aí. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.